Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos agora fazer as nossas previsões para a semana do dia 30 de abril ao dia 6 de maio. Bom, esta semana não tem assim eventos muito importantes acontecendo, não temos mudança de signo, de planetas, né, passando de um signo para outro. Obviamente só a Lua, né, porque a Lua se movimenta bem rápido. Não temos Lua Nova, tivemos uma Lua Nova na semana anterior e nem aspectos assim muito fortes acontecendo ao longo da semana. A gente tem uma semana assim ainda sob a influência de orbe, né, de alguns aspectos desde a semana anterior. Bom, temos uma fase crescente acontecendo no dia 2 de maio, na terça-feira. A fase crescente da Lua, ela já é o momento, né, para se empreender, colocar em movimento aquilo que se planejou na semana anterior. Muitos de vocês podem falar, mas eu não planejei nada propriamente na semana anterior. Mas pense em termos de pensamentos, de ideias que estavam lá sondando a sua mente na semana passada, porque agora, esta semana, até a entrada ali da lua cheia, né, até a formação da lua cheia, é o momento ideal para colocar em andamento esses projetos, tá? Então, aproveita aí o momento. Na quinta-feira, nós temos o Mercúrio voltando ao movimento direto. Aí vocês vão me falar, ué, mas não é importante? Não é tão importante porque o Mercúrio fica retrógrado 3 vezes por ano, ele é um planeta que tem relação com o nosso pensamento básico, então não tem tanta preocupação assim com o Mercúrio no movimento retrógrado, tá? Então ele fica estacionado na quarta-feira e aí na quinta-feira ele volta ao movimento direto no signo de Áries, tá? E também uma coisa bem interessante é que os nodos lunares já estão posicionados em 0 graus, né? O nodo norte em 0 grau de Virgem, o nodo sul em 0 grau de Peixes. Isso já aconteceu aqui na semana anterior. Mas eles vão ficar até o dia 9 neste grau, né? E esse grau 0, ele é um grau crítico. E então, assim, acho que é um dos fatores para a gente ter atenção. O nodo norte, ele tem uma característica de benefício e o nodo sul de malefício. Então, se vocês têm planetas, o ascendente em conjunção, especialmente com estes pontos, né, em 0 grau de Virgem ou 0 grau de Peixes, tem que ter um pouquinho mais de atenção, principalmente em 0 de Peixes, porque pega o nodo sul, e o nodo sul tem uma característica mais de diminuição, tá? Ele não é tão propenso a expandir as coisas, a trazer benefícios e facilidades. O bacana é que o nodo norte, em 0 grau de Virgem, já está na faixa de conjunção com a estrela Régulus. Então, a estrela Régulus é uma estrela altamente benéfica, né? A gente diz que é a melhor estrela fixa estudada na astrologia. Ela tem uma característica de brilho, de sucesso, de benfeitorias, de coisas boas mesmo acontecendo, né? Então, essa semana até o dia 9, quando o nodo norte passa para Leão e o nodo sul para Aquário, né? Eles sempre se movimentam retrógrados, né? Então, até esse dia é bacana vocês colocarem uma atenção especial naquilo que vocês querem que dê certo, naquilo que precisa se movimentar, especialmente na casa do mapa onde esta influência está acontecendo, 0 de Virgem e 0 de Peixes, tá? Especialmente 0 de Virgem, que é o nodo lunar norte. Ok? Então, a atenção é específica porque é um momento bastante proveitoso para realizar as coisas aqui. Você vai olhar a casa do teu mapa natal onde tem esse grau, 0 de Virgem, tá? E aí os assuntos relacionados àquela casa, o que aquela casa representa dentro do mapa é que é o assunto em questão para você produzir resultado favorável, ok? E se você não sabe qual é o significado das casas, né, de cada uma das casas astrológicas, tem que saber, né? Então, olha aqui no card, clica aqui, é a aula do curso de astrologia onde eu falo sobre as casas do mapa, né? O que cada uma das casas tem como assunto, tá bom? Bom, vamos lá então entender o que esta semana traz para nós, já que não é uma semana assim de grandes eventos. No domingo, no dia 30 de abril, nós temos a Lua em Câncer. Ela rege o signo de Câncer, então ela está bem forte, muito acolhedora, protetora, atenciosa e vai formar um aspecto muito benéfico com o Sol em Touro. Este é um aspecto que é sutil por ser um sextil, mas é muito gostoso,
para cuidar das coisas assim próximas a nós, coisas, pessoas, interesses, porque é uma energia altamente acolhedora. Enquanto a lua representa as nossas necessidades básicas, né, e o sol a nossa consciência, temos um domingo então altamente favorável para cuidar dos pequenos interesses, das coisas que nos nutrem, nos aproximar das pessoas que nos fazem bem, das pessoas que nós gostamos, principalmente para as mulheres a cuidar de tanto Câncer quanto Touro são signos de características femininas e a Lua é um astro de característica feminina também. Então temos aí um domingo para cuidar das nossas coisinhas mesmo, né? Do mundo feminino, dos nossos pertences, da nossa casa, dos nossos interesses. É uma influência de proximidade, de acolhimento, de cuidados mesmo. Então, o domingo é muito bacana para encontrar com a família, com os amigos mais próximos. Ele é para a proximidade mesmo, tá bom? Estreitar laços. Até para quem tá namorando, né? Porque essa influência ela é muito bacana para aconchego, né? Então, para ficar juntinho e tal, para trocar os interesses um com o outro, para cuidar do um e do outro. Então, assim, é uma influência muito gostosa. Não é propriamente assim, romântica, mas ela é muito acolhedora, carinhosa. Então, nós temos um domingo que é excelente para o signo de Touro, para o signo de Câncer, para o signo de Peixes, o signo de Virgem, que acabam pegando pela proximidade aspectos interessantes. Na segunda-feira, dia 1 de maio, dia do trabalho, feriadão, a Lua continua no signo de Câncer, tá? Mas ela vai formar um aspecto desafiador com o Júpiter durante a madrugada da segunda-feira e a parte da manhã, e também com o Mercúrio. O Júpiter está passando pelo signo de Libra, no movimento retrógrado, e o Mercúrio retrógrado só que em Áries. Então, a gente tem a Lua no meio do caminho, forma quadratura com um de um lado, quadratura com um do outro lado. Bom, esta quadratura da Lua, ela atende, assim eu diria, ela nos puxa para lidar com as circunstâncias da vida onde a gente não está deixando a coisa fluir. O posicionamento da Lua em Câncer, como eu falei para vocês do domingo, né, é acolhedor, então assim tende a segurar, a manter as coisas naquilo que é doméstico, familiar, naquilo que a gente se sente seguro. Só que o posicionamento do Júpiter em Libra requer o quê? Um bom julgamento, imparcialidade para encontrar um caminho, ou seja, né, o Júpiter representa a expansão. Então, para que as coisas cresçam, fluam e tenham um caminho aberto, é preciso trabalhar esse julgamento de onde eu devo soltar e onde eu devo segurar. Talvez não seja assim tão fácil de perceber por causa do aspecto desafiador, tá? Então, esse julgamento do que eu tenho que abrir mão para poder conquistar, conseguir outra coisa mais importante, é bem provável durante esta segunda-feira. O outro fator é que o Mercúrio ainda está no movimento retrógrado e ele representa o nosso pensamento básico. Enquanto a Lua representa as emoções e o Mercúrio pensamento básico, em aspecto desafiador, eles mostram que a mente e as emoções não estão fluindo no mesmo caminho. Eu quero uma coisa, mas me posiciono como se eu não quisesse, ou então eu não quero uma coisa e me posiciono como se eu quisesse, tá? Então tem que ficar atento aqui durante a segunda-feira com a atitude, com a postura em relação aos desejos, em relação às suas necessidades básicas, porque ela não está fluindo de uma maneira harmoniosa, do tipo, eu quero realizar alguma coisa, acabo falando, expressando de uma outra maneira que dá a entender que eu não quero, né? E pense assim sempre que o Mercúrio no movimento retrógrado é um Mercúrio teimoso. Então, como ele representa o pensamento e a mente básica, o nosso pensamento está teimando em um caminho que não é muito conciliador com as nossas necessidades interiores, tá bom? A segunda-feira ela não fica assim boa, especialmente para nenhum signo. Agora ela fica um pouquinho mais tensa para os signos envolvidos aqui nesses aspectos. Então, o signo de Câncer, o signo de Libra, de Sagitário, de Peixes, de Gêmeos, de Virgem. Na terça-feira, dia 2 de maio, a Lua já ingressa no signo de Leão. Então, o Leão é um signo que tem uma característica positiva, né? Positiva no sentido de expressão ativa mesmo, que eu quero dizer. E ela vai formar um bom aspecto com a Vênus em Áries. Só que a Vênus em Áries não está bem. Pense assim, é o exílio, ela está totalmente longe da casa dela. Então, assim, ter a Lua em bom aspecto com a Vênus seria bacana se estivessem os dois fortes. Então, aqui a gente não tem nem a Lua tão forte em Leão, nem a Vênus forte em Áries, muito pelo contrário, a Vênus fraca. Ainda assim,
essa influência acaba sendo benéfica para a gente cuidar da nossa imagem pessoal. E para ficar muito atento, onde a gente está colocando muita atenção, muito impulso nessa questão de imagem, onde a gente está batendo o pé demais para atender aos nossos desejos, né? Uma maneira meio birrenta de querer as coisas, tá? Bom, a terça-feira ela pode nos levar a ter atenção assim para as coisas que precisam de risco. Então, imagina provocar, se arriscar, querer as coisas, desejar as coisas fica muito alto. Por isso que eu falei para vocês que tem que ter cuidado com os desejos que estão sendo alimentados ou criados durante essa terça-feira, porque eles podem parecer assim. Na verdade, eles podem funcionar como desejos mimados, assim, né? Do tipo, eu quero a todo custo. Agora, a gente tem que considerar que a Lua é um astro de característica feminina, a Vênus também. Estão em signos masculinos, não estão, assim, totalmente numa energia, numa condição de recepção como é natural deles. Mas, por isso, a gente pode ter aqui na terça-feira alguns assuntos importantes envolvendo mulheres que vão à luta, que brigam. Então, alguma coisa que, notícias que envolvam as mulheres, ou mesmo as mulheres importantes aí do teu dia a dia, é uma ousadia muito grande também com relação aos desejos. Os desejos são grandiosos e daquela necessidade de ser atendido a todo custo, tá bom? Bom, a Lua vai formar um bom aspecto com o Marte em Gêmeos, só que imagina, eu falei para vocês que a Lua está passando pelo signo de Leão. E o Marte em Gêmeos, de novo, 2 signos aqui de características masculinas. E a característica ativa está muito alta, uma ação muito movimentada, audaciosa, cheia de bravura. Então tem que se tomar cuidado muito assim com a questão da impulsividade, com a questão de quanta força eu estou colocando para realizar alguma coisa somente porque eu acho que ela tem que ser realizada, sabe? As questões de aparência, ou então aquela necessidade de sucesso, conquista, sabe? De atingir o ponto onde você quer, às vezes acabam falando mais alto do que propriamente a questão em si, ou seja, a realização, o sentido, né? O senso de realização e de conquista estão muito altos. E lembre-se sempre que o Marte em Gêmeos é uma atitude, uma movimentação, uma ação muito dispersa. Então tem que se tomar muito cuidado mesmo com essa questão de desejos repentinos que vão surgindo. Aí você vai e prende ação para realizar. Então surge uma coisa, uma hora surge outra. E isso não só os desejos interiores mesmo, mas a maneira como você responde ao mundo, né? Então surge uma coisa importante aqui, você vai lá e se envolve ali. Surge outra, você vai lá e se envolve. Então você acaba dispersando, gastando energia com assuntos superficiais. Então tem que ter muito cuidado aqui durante a terça-feira. A terça-feira fica melhor para os signos de Áries, de Leão, de Gêmeos, de Escorpião e não muito boa assim para Touro e Câncer, tá bom? Na quarta-feira, dia 3 de maio, Mercúrio estaciona para voltar ao movimento direto na quinta. Ele vai estar em bom aspecto com a Lua em Leão, a gente vai formar um trígono, né, 120 graus. E a Lua vai formar um bom aspecto com Urano. Mas lembre-se que desde a semana passada, o Mercúrio está parado ali do lado do Urano. Ele chegou a formar uma conjunção exata e está bem devagarinho, lento lá do lado do Urano. Bom, então a gente tem o Mercúrio em conjunção com Urano, a Lua em trígono com Urano e o Mercúrio em trígono com a Lua. Isso vai trazer uma influência muito elemento fogo para quarta-feira, super agitada, ansiosa, com necessidade de ação, e o Marte, que está passando pelo signo de Gêmeos, vai formar uma conjunção com a estrela fixa Aldebaran. Essa estrela ela é benéfica, muito benéfica, ela é chamada de estrela do leste, né? Uma das 4 estrelas reais dos persas e que marcavam as estações. Porém, Aldebaran ela representa sucesso, glória, realização, mas por meio de bravura, de coragem. A gente está falando de Mercúrio em Áries, de Lua em Leão, de Urano em Áries e de Marte em Gêmeos com Aldebaran. Então a gente tende a ter uma quarta-feira muito irritada, muito nervosa. Em um nível pessoal, isso pode funcionar como as coisas que você precisa resolver na briga mesmo. Então tem que ficar assim muito atento à maneira como você se expressa, porque é possível que você tenha que brigar realmente, discutir para chegar a atingir aquilo que você necessita. No sentido mais amplo, sociedade, meio social, no sentido geral, isso também pode trazer aí, notícias de discussões, das coisas que precisam ser resolvidas
com o grito mesmo, com a voz, né? Então, tudo um pouco tenso aqui durante a quarta-feira. Bom, a quarta-feira, então, não é boa para nenhum dos signos. E é um pouquinho pior para Áries, Gêmeos e Leão, tá bom? Na quinta-feira, temos a Lua no signo de Virgem. Muda bem, já assenta bem a energia, né? E o Mercúrio voltando ao movimento direto no signo de Áries, tá? Bom, temos, então, uma quinta-feira de concentração, com uma expressão muito lenta também, não é um dia muito bom para expressar coisas importantes e tal, mas a expressão fica muito concisa mesmo, né? Eu diria assim, meia volta, né? O que tem que falar, fala, tal. Marca um momento, assim, ideal para a gente refletir sobre as coisas do cotidiano mesmo. É um bom momento para a organização da casa, organização do trabalho, cuidados com a saúde. A gente está nessa fase desde que o Marte ingressou no signo de Gêmeos e o Mercúrio voltou ao signo de Áries. Nós estamos vivendo uma recepção, né? O Mercúrio está posicionado no signo que o Marte rege e o Marte está posicionado no signo que o Mercúrio rege. Então, essa questão de ação e comunicação, ação e expressão, ela flui na quinta-feira de uma maneira tranquila, organizada, sem uma energia facilitadora para novos inícios. Então, a quinta-feira é melhor para o signo de Áries, para o signo de Gêmeos, para o signo de Virgem e de Escorpião. Não é ruim, especialmente para nenhum dos signos. Na sexta-feira, a Lua continua no signo de Virgem, vai formar um bom aspecto com o Sol no signo de Touro. Bom, a sexta-feira tende a ser muito produtiva. A gente já teve, né, uns dias aí anteriores com essa influência. Sexta-feira é um dia muito produtivo, possibilidade de concentração nos objetivos, é boa para trabalhar, rever os métodos de realização das coisas, os processos, foco, concentração, atenção aos detalhes e a capacidade analítica ela fica bastante alta também. Então é um dia que tende a ser muito prático, não é muito rápido nem agitado, então assim ele é melhor para as coisas que precisam realmente muito esforço, muito trabalho para resolver. Como não é um aspecto desafiador, eu não diria que isso venha a trazer grandes problemas, mas é importante você estar atento às tuas atividades cotidianas, porque, por exemplo, se você precisar resolver alguma coisa que necessita agilidade, capacidade de uma comunicação rápida e tal, não é um dia muito bom. A sexta-feira tem uma influência mais harmoniosa para os signos de Touro, de Virgem, de Leão. Não é desafiadora para nenhum dos signos especificamente. No sábado nós temos um quadro de muita lentidão, muita mesmo, gente, porque a Lua, o Sol, a Vênus e o Mercúrio estão transitando muito abaixo da velocidade média deles, então assim estão lentos. O Júpiter e o Saturno no movimento retrógrado, ou seja, quem se salva aí é só o Marte que tá rápido, tá? Então, o quadro do sábado é de um pouquinho de preguiça, ritmo lento, devagar, baixa produtividade, desejos muito altos, necessidades aí muito altas também. Eu acho que a lição do sábado que a gente tem aqui para refletir é sobre a necessidade de movimento na vida, tá? Por quê? Talvez tenha algumas situações, algumas circunstâncias que você esteja vivendo que precisa mesmo dessa parada para observar o rumo das coisas, para trabalhar em termos estratégicos, né? Observar estrategicamente. E se você tiver que realizar alguma coisa que necessita esperteza, agilidade, que precisa fazer rápido, pode ser bem difícil. Então, há a tendência de você pegar filas, demorar para ser atendido nos lugares, ter assim uma série de coisas que vão caminhando muito devagar aí ao longo do sábado. Então, para quem puder, é um dia bacana para descansar mesmo e para refletir realmente sobre essa questão de velocidade, como, né, a maneira como você vem empregando a velocidade nos seus objetivos mais importantes de vida, né? O momento de reflexão ele tá muito sobre isso. Como o ritmo está lento e tal, é bacana mais para você lidar com as coisas do teu cotidiano, para cuidar das coisas próximas, estar próximo de quem você gosta, realmente. É uma energia, de novo, acolhedora, então muito boa para um sábado para quem namora, né? Para ficar juntinho e tal. Bom, ainda no sábado, nós vamos ter a Lua no signo de Libra e ela vai formar, então, um aspecto desafiador com a Vênus, que está em Áries. Então, quando a Lua também vai andar um pouquinho mais ali, ela vai formar uma conjunção com o Júpiter. E aí, ambos ativando um outro aspecto com Marte em Gêmeos. Ou seja, a gente, de novo, tem um final de sábado ali um pouquinho mais agitado. Então, o sábado começa lento, super devagar,
e depois ele vai ganhando uma tônica de movimentação. Então, a noite de sábado, ela tende a ser mais agitada, animada, propensa para diversão, bastante propensa. Porém, assim, a gente não esqueçam que a Lua representa necessidades básicas e Vênus os desejos. Estão em signos que têm uma relação muito forte com essa questão de contato com o meio, e os desejos aqui, eles podem estar relacionados a essas coisas que dependem dos outros atenderem. Pode ser os desejos românticos ou até outros desejos mesmo, mas que dependem do outro atender. Então, o nível de expectativa e realização fica um pouco alto, tem que saber administrar isso. Sábado ele fica melhor para Áries, para Gêmeos, para Escorpião, e não é muito bom para todos os demais signos aí, tá? Uma influência muito devagar no início, numa boa parte do dia muito lento, ganha um pique mesmo mais no final do dia. Bom, pessoal, então aqui foram as previsões para a semana do dia 30 ao dia 6. E se você gostou, curta o vídeo aí, tá bom? A gente não tem uma semana assim tão movimentada, mas tem que aproveitar os momentos como eles são, saber fluir de acordo com a maré, né? E tirar proveito dos melhores momentos e trabalhar nos mais difíceis, ok? Então é isso, pessoal. Deixo um abraço forte para vocês e até o nosso próximo vídeo.